Um dos maiores desafios no empreendedorismo cristão hoje é equilibrar fé e gestão financeira. Confiar em Deus para sustentar o negócio e, mesmo assim, continuar disciplinado e constante na administração das entradas e saídas, sem modificar o nosso coração e as nossas emoções. Esse assunto parece que não tem convergência, parece que não tem conexão um tema com o outro. Mas, à luz da Bíblia, nós podemos aprender através da história do povo de Israel que Deus, todos os dias, entregava o maná diário. Lembra dessa história? E assim como o maná diário para o povo de Israel, assim é o fluxo de caixa para a nossa empresa, que é o alimento diário que mantém a empresa viva, operando todos os dias. Administrar o fluxo de caixa exige não só domínio próprio, mas também confiança em Deus, sem cair na armadilha da ansiedade ou do acúmulo. Na passagem de Êxodo 16, versículo 4 diz: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu os prove se andam na minha lei ou não. Essa passagem nos traz 4 ensinamentos importantíssimos que caracterizam o pão diário. Primeiro, que ele é diário. Ou seja, não adianta colher para amanhã com um coração acumulador, com um coração cheio de medo. Segundo, era suficiente para aquele dia. Todos ficavam satisfeitos. Terceiro, era um teste de confiança. Deus estava provando o coração do povo. E quarto, no trechinho que diz: E o povo sairá e colherá diariamente. Ou seja, mais uma vez na história, nós estamos comprovando através da palavra de Deus que Ele quer a nossa participação. Ele, assim como em Gênesis, dá a semente e faz chover para que ela brote, espere que a gente cultive, administre, cuide, participe. No caso desta passagem, o povo sairá e colherá diariamente. E como isso tem a ver com empreendedorismo? Quando nós saímos todos os dias para usar os nossos dons através da nossa empresa para servir o nosso cliente. E da mesma forma, nessas 4 características, funciona o fluxo de caixa do teu negócio. Não adianta viver só de reserva e sem um planejamento diário de gastos por mês, de previsão de custos fixos, de despesas variáveis a pagar. Sem ser diligente com essa reserva, ela vai acabar. E aí o dia a dia começa a ser um desespero correndo atrás da máquina para conseguir dar conta das operações, dos vencimentos e das ordens de pagamento daquele dia. O fluxo de caixa, ele vem para equilibrar esse sentimento de insuficiência com o necessário para que a empresa continue operando. Eu me chamo Thaís Bilialba, sou agente de transformação de pessoas e negócios e vou deixar os links aqui embaixo de 2 serviços importantes e que têm total convergência com esse assunto, que é o programa Focus, voltado para a organização e produtividade da vida pessoal e profissional da líder, da empresária, e a modelagem de negócios, que é voltado para a estrutura, organização e processos exclusivamente do teu negócio. Então, fica à vontade, e se quiser conversar, me chama para um café virtual e eu te explico como funcionam todos esses serviços. O assunto desse conteúdo é sobre fluxo de caixa, é sobre o pão diário do teu negócio. Há pouco tempo eu fiz um conteúdo falando a diferença entre pão, fluxo de caixa, e semente, que é capital de giro. Que eu vou deixar também o link aqui na descrição e a sugestão aqui em cima para que tu possa acessar esse conteúdo depois desse, para te aprofundar ainda mais. O fluxo de caixa nada mais é do que as entradas e saídas da tua empresa. As entradas são os serviços prestados, os produtos vendidos. E as saídas são os boletos de fornecedores, as contas de custos fixos que são pagas durante a nossa rotina. Hoje, nós vemos com muita frequência 2 extremos, 2 perfis de empresários e empresárias. Aquelas que vivem sem controle, como se o maná fosse cair do céu automaticamente, para pessoas sem obediência, indisciplinadas e sem cuidado com o recurso que o Senhor nos entrega. E as outras que, pelo contrário, se tornam obcecadas, conferindo caixa ou os resultados, as métricas de 30 em 30 minutos, fazendo ação em cima de ação, tentando acumular mais do que o necessário, movidas pelo medo de faltar e querendo sempre garantir o maná de amanhã. O segredo para equilibrar esses 2 extremos é disciplina com confiança. Em Mateus capítulo 6, versículo 24 diz: Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Assim como o povo de Israel precisou confiar no Senhor para que tivesse o necessário e o suficiente todos os dias, assim é a vida da empresária, que também deve depositar sua confiança no dono do negócio, no Senhor. Até porque o contrário disso é fazer ações de forma excessiva e sobrecarregada, te tornando uma pessoa ansiosa, como se isso, esse excesso todo e essa sobrecarga fosse te ajudar a ser uma pessoa mais criativa, mais planejada. Assim como o povo no deserto precisou confiar no Senhor para ter o necessário e o suficiente todos os dias, nós também devemos confiar no Senhor para isso. Ficar ansiosa e se sobrecarregar todos os dias não vai te ajudar a encontrar saídas. E se tu decidir ainda assim ter esse comportamento ansioso e sobrecarregado, isso só vai fazer com que tu perca a clareza e enfraqueça ainda mais a tua confiança, te levando à exaustão ao longo do tempo. Por isso, aprender a descansar em Deus é tão importante. E descansar em Deus no negócio é planejar sem se sobrecarregar, sem se encher de atividades durante o dia, como se tu fosse uma máquina que precisasse de produtividade quantitativa ao invés de qualitativa. Tu honra os compromissos financeiros de hoje e sem ficar desesperada pelo futuro, porque amanhã é um novo dia e novamente a confiança em Deus será renovada. E reconhece que a tua prosperidade, o teu sucesso, não está subjugado apenas aos números, mas às bênçãos de Deus sobre o que nós fazemos. Muitas mulheres de fé acreditam que descansar em Deus e confiar no Senhor para o maná diário, para o nosso fluxo de caixa continuar acontecendo, é não fazer nada. É esperar que as coisas aconteçam. Mas a Bíblia nos prova ao contrário disso. Porque em Lucas, capítulo 16, versículo 10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Fazer um controle de caixa não é incredulidade. É ser diligente com o que Deus te confiou. É como administrar o maná naquele dia corretamente. Sem acumular por medo, mas também não desperdiçar por descuido. Porque existe um planejamento por trás de todas essas entradas e saídas. Em Êxodo 16, versículo 20, tu pode ver que quando o povo começou a guardar o maná para o outro dia, começou a estragar, porque a intenção do coração deles era de medo, era de falta de confiança. Então, não é guardar o problema, é a intenção do teu coração quando tu faz isso. Até porque guardar é um outro fundamento bíblico, pois José aconselhou o faraó a guardar durante 7 anos das vacas gordas, para que dentro dos 7 anos das vacas magras eles pudessem ter provisão. Então guardar não é o problema. A questão está em por que tu quer acumular tanto recurso, entende? O capital de giro, que são as reservas para suprir o fluxo de caixa caso as datas não fechem, devem estar alinhadas com o propósito do reino e não apenas com a escassez ou com o medo do que virá no futuro. E agora nós vamos para a prática, porque teoria sem prática não traz resultado. Como trazer esse fundamento, esse princípio do maná para o nosso dia a dia, para o nosso fluxo de caixa na prática? A primeira coisa: controle diário de entradas e saídas. Mesmo que só tenha uma, mesmo que tenha 150 movimentações. Se tu tiver uma, é possível fazer num caderno. Se tu tiver 150 movimentações, é possível então contratar um sistema que se chama ERP. Esse sistema ele é responsável não só pelo controle de estoque, mas também pela emissão de notas e fica fácil então de entender todas as entradas e todas as saídas do dia, porque ele faz esses registros automaticamente e gera demonstrativos que te ajudam a ter esses valores no final do dia. Existem ERPs gratuitos, existem ERPs que começam gratuitos e depois se tornam pagos com o crescimento do negócio através do volume de vendas. Por isso, procura no Google ERP e tu vai encontrar lá muitas opções e possibilidades para que tu comece a conhecer esse mundo. Pode fazer o controle num caderno? Pode. Só vai tirar um pouco da tua produtividade, porque tu vai precisar calcular à mão, controlar na ponta do lápis. E isso pode te atrapalhar na tua rotina quando as demandas começarem a crescer. Mas, se tu te sente mais segura com um caderno, começa por aí. Porque o importante é que funcione na tua rotina esse controle diário. Que ele seja eficaz na tua gestão financeira. E para de confiar na tua memória, porque a nossa memória não foi feita para registrar as atividades do nosso dia a dia, mas para construir memória, ser estratégica, ser criativa e ser inovadora. Então, começa a usar o caderno para o fim que ele foi feito. Honre a Deus primeiro, antes
de reservar o valor para o fluxo, respeite as primícias, separe o que é do Senhor. Inclusive eu tenho um conteúdo falando mais profundamente sobre isso, que eu vou deixar aqui também na descrição e vou deixar a sugestão aqui para depois tu poder te aprofundar ainda mais sobre isso. São as primícias que reconhecem que Deus de fato é o dono do negócio e honram ao Senhor. E planeje com propósito. Acumular por medo traz peso, traz preocupação, traz ansiedade para o teu dia a dia, para a tua rotina. Mas acumular pela visão de melhoria do negócio, de investimento, de aprimoramento, isso traz expansão, crescimento para o teu negócio. E se esse conteúdo está te ajudando, te inscreve no canal para receber os próximos conteúdos e curte para que esse conteúdo chegue a mais empreendedores e edifiquem os seus negócios como campo de missão. O Maná Diário, ele vem nos trazer a reflexão e a percepção de que Deus é a fonte e o caixa da empresa é o reflexo disso. Empreender com disciplina e confiança é estar equilibrada entre os dois extremos, nem desorganizada e nem obcecada pelos números. Por isso, controlar o fluxo de caixa é espiritualidade aplicada aos negócios. É um ato de obediência e dependência que nos coloca na posição capacitada a receber mais e a administrar mais. Para encerrar, vou me embasar com um versículo em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que palavra maravilhosa! Encerrando o nosso conteúdo de hoje, te vejo no próximo vídeo. Bora vencer, bora viver!